Oi, gente! Nosso assunto de hoje é um assunto doído, né? É um assunto sobre demissão. Fui demitido. E agora, né? O que é que eu vou fazer? A gente está trazendo esse assunto não só pelo momento, porque é um assunto que mexe com todo mundo em diversos momentos da sua vida. Mas nesse momento atual que a gente está vivendo, ele pesa muito mais. A gente sabe que está num momento complicado devido à pandemia, muitas empresas numa situação bem complicada, muitas demissões acontecendo, mesmo com essa ajuda aí colocada à disposição para minimizar os impactos nas pessoas que estão empregadas, né, e ajudar as empresas. Mas mesmo com tudo isso, o cenário é um cenário bem caótico. E a tendência é que a gente tenha um futuro incerto. A gente não sabe o que está por vir. E a gente trouxe esse conteúdo, né, essa abordagem, com o propósito de tentar ajudar a você que está aí com medo da demissão para de repente se preparar, ou você que está aí que foi demitido e está perdido. É um momento bem complicado, é um momento de luto que se vive no início, né? Mas a ideia é a gente te ajudar a se reorganizar e caminhar para frente, né? E sair dessa, né? A gente quer te ajudar no e daí, né? E agora, para onde é que eu vou? Essa parte que a gente vai tentar te ajudar aqui. É importante que a gente ressalte que na maioria das vezes, quando a gente recebe aquele impacto, né? Fui demitido, e agora? A primeira sensação que vem é de que faltou o chão e do desespero. E aí normalmente a pessoa entra nesse desespero, incorpora o desespero. E o desespero não ajuda. O desespero não ajuda. Na verdade, nesse momento, eu sei que no primeiro momento dá o desespero, e aí o que eu digo pra você é tipo assim, viva esse luto, né? Assim, sei lá, sofra um dia, 2 dias, mas você tem que pôr um limite para você poder pegar esse momento e se reorganizar, né? Como é que eu vou fazer para sair daqui? Como é que eu vou fazer para agora me resolver, me organizar? E se você ficar só no desespero, o desespero, em vez de conseguir fazer com que você consiga sair da sua situação, a probabilidade é que você, pelo desespero, fique perdido, feito uma barata tonta e não vá a lugar nenhum. Então, a primeira dica que a gente te dá é: sofre, mas evita o desespero, tá? O desespero não vai te ajudar. Segundo Charles Darwin, que é o criador da teoria da evolução, o conceito dele se baseia num princípio básico fundamental que virou uma das principais frases mais citadas dele. Não é o melhor nem o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta, né? Eu acrescentaria nessa frase do Darwin, nesse momento que a gente vive, nessa era que a gente vive, que as mudanças são cada vez mais rápidas, eu colocaria que não é o melhor nem o mais forte que sobrevive, é o que melhor e mais rápido se adapta, porque a gente tem que ser o mais rápido possível. Então, com esse conceito, eu abro para vocês já um primeiro momento de luz, onde eu vou trazer a história de uma amiga minha. A gente trabalhava numa mesma área de atuação, e eu trabalhava na área privada, ela trabalhava na área pública, a vida inteira. Essa minha amiga tem idade de ser minha mãe, então assim, ela era mais velha, eu me aconselhava com ela em alguns momentos, e de uma hora para outra houve uma mudança de governo e o setor dela inteiro, a secretaria dela inteira foi extinta, e ao ser extinta, todos os funcionários foram demitidos, inclusive ela. E imagina uma pessoa com mais de 50 anos, né? Isso já faz bastante tempo, isso é o que? Talvez uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás. Então, num período mais complicado ainda, para a pessoa mais velha se inserir novamente no mercado de trabalho. Então, ela se viu desesperada. Faltou o chão, o mundo dela caiu, desabou. E ela ligou para as amigas, uma das amigas fui eu, chorando, né, no desespero, que normalmente é o que se vive num momento desse, principalmente se for o trabalho da tua vida inteira, que foi o caso dela. A vida inteira ela trabalhou nesse lugar, construiu a carreira nesse lugar, sendo funcionária pública,
enfim. Então ela se viu perdida, jogada às feras, e ela dizia assim, como é que eu vou, para onde eu vou, né? Como é que eu vou me reorganizar, como eu vou me sustentar? E qual não foi a surpresa? Mal a notícia dela espalhou que ela tinha sido demitida, ela recebeu 4 propostas de emprego. E teve uma baita surpresa, porque assim, ela não esperava e ela acabou tendo a oportunidade, né, o privilégio de poder escolher entre 4 ofertas, escolheu uma delas, a que melhor ela achou que daria certo. E hoje ela vive uma carreira, não está mais nesse lugar que ela escolheu na época, ela já trocou de empresa, já trocou na verdade 3 vezes, e ela hoje tem uma carreira na iniciativa privada, brilhante, e hoje é muito bem paga. E a gente conversando recentemente, ela disse, Indira, quem diria que de uma tragédia, eu me vi numa tragédia, mas que precisou, uma tragédia, eu precisei ser jogada do abismo, né, para que eu entendesse que eu poderia ter outras coisas melhores para a minha vida, como agora. Eu trabalho do mesmo tanto que eu trabalhava antes, ela sempre foi uma excelente profissional, ela nunca foi um profissional daquelas de ficar fazendo só o que queriam dela, só o que pediam, ela sempre era aquela que surpreendia, talvez por isso ela recebeu as 4 ofertas de emprego. Então ela disse, eu precisei ser jogada no abismo, me ver sem chão, no desespero, para entender que eu podia mais. Hoje eu trabalho a mesma quantidade que eu trabalhava antes, sou muito mais feliz, não vivencio aquelas loucuras da política que me fazia mal e sou paga 4 vezes mais do que eu ganhava antes. Aí vocês vão dizer, Indira, mas também é porque ela teve sorte, não é todo mundo que é assim. Calma, gente. Se a gente for certinho, e normalmente quando a gente faz o que a gente gosta, a gente acaba tendo oportunidades de ganhar melhor do que naquele lugar que a gente está trabalhando na chibata, digamos assim, né? Da marra, estamos naquele lugar que, meu Deus do céu, vou porque é o jeito. Então, eu queria que vocês entendessem que às vezes, não estou dizendo que é sempre, mas às vezes, a gente precisa ser empurrado no abismo para conseguir sair da zona de conforto e encontrar, de repente, um lugar muito melhor, um lugar muito mais bacana do que onde a gente estava. Tem um filme, é uma animação infantil chamado Croods, é da DreamWorks. Eu não sei se está disponível na Netflix, mas é fácil de achar porque ele é um filme recente. E ele retrata, ele faz uma analogia à caverna, né? A filosofia da caverna. E é bem legal porque mostra isso. Mostra no filme, tem uma frase lá que o pai dela diz, o pai da menina no filme, que ele diz, tenha medo. É importante ter medo, nunca se esqueça disso, não saia da caverna. Medo, é importante que você entenda que você precisa ter medo. É verdade, o medo nos protege, uma característica, uma habilidade do ser humano, que o ser humano desenvolveu para aguçar suas defesas. Mas se eu viver pelo medo e para o medo, eu nunca vou me arriscar. E eu nunca me arriscando, eu nunca saio da zona de conforto. E eu nunca saindo da zona de conforto, eu nunca avanço. Então, o que eu quero falar para você, Indira, eu estou no desespero e tu fica aí falando da caverna, de filme infantil e tal. Gente, mas é porque nesse momento eu preciso que vocês saiam um pouco, se afastem um pouco. Eu sei que o problema é de vocês, mas se afastem um pouco do problema de vocês mesmos. Tipo assim, como se vocês pudessem se elevar e olhar para baixo e enxergar vocês, o problema de vocês de cima, para ver as possibilidades além do problema. Porque às vezes a possibilidade, uma saída, está bem ali do lado, mas você está tão dentro do problema, tão pertinho, que você não consegue ver. É como quando a gente vai ler uma coisa. Eu pego um papel para eu ler, eu aproximo tanto do rosto que eu não consigo ver as letras. Quando eu afasto, eu consigo ler. Mais ou menos isso que eu quero que você faça nesse momento com o problema da demissão ou de uma possível demissão. Aí vocês devem estar pensando assim, essa mulher é louca de pedra mesmo, eu aqui, chorando, arrasado com a minha demissão e ela me mandando olhar de cima, pensar em outras coisas, assistir filmes. É verdade, eu estou fazendo tudo isso, porque eu preciso que você faça isso para a gente dar o primeiro passo. E vocês devem estar pensando assim, ela está falando isso porque não é com ela. Não, ao contrário, eu estou falando isso porque eu já passei por isso.
E porque também já orientei muitas pessoas que estavam passando por isso. E essa minha experiência, né, de ver que a gente consegue sair desse transtorno, desse buraco, dessa angústia e de repente até encontrar uma solução melhor, é que eu quero trazer para você, né? Então, assim, e mais, também quero aproveitar para ajudar, de repente, pessoas que estão com o seu negócio, que às vezes estão quebrando, estão fechando, está naquela angústia. É uma demissão piorada quando você fecha um negócio. Ah, Indira, tu está aí dizendo isso, mas não sabe. Sei, eu também já fechei uma empresa. Tive que demitir todos os meus funcionários. Chorava eu e chorava os funcionários. Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu já passei por isso. E sei o quanto é doído, tanto estar na pele do funcionário, porque eu já estive, como é doído também estar na pele do dono, que tem que fechar seu negócio. E pior, fica pensando nas famílias que dependiam dele, e pior, na sua própria família. E depois, e o que, que vai fazer depois? Cheio de dívidas, cheio de coisas para resolver. Então, por isso, gente, é que para a gente responder, e agora? E o que eu vou fazer? E como é que eu vou me sustentar? Essas perguntas, para serem respondidas e vocês terem uma saída, vocês precisam sair do miolo do problema, do miolo do furacão, se afastar um pouquinho para poder enxergar essas possibilidades e, de repente, começar a ver uma luz no meio do caminho e correr atrás dela. É isso que a gente está aqui para tentar ajudar vocês. E eu estou tentando ajudar porque eu sei exatamente o que é isso, porque já estive nas duas situações. A primeira coisa que eu quero que você pense é assim: a gente aqui no Brasil, a gente tem um problema sério que é... Aliás, a sociedade de uma forma geral, mas principalmente aqui no Brasil, tem um problema sério de que é não saber lidar com fracasso. Quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente quebra, quando a gente é demitido, é como se fosse uma grande vergonha, é como se não tivesse jeito, como se fosse só um lado negativo. Mas, na verdade, se a gente for para aqueles grandes acertos, eu não sei quem viu o vídeo do Juliano, que foi me orientando, e ele disse uma coisa que eu uma vez falei para ele, e eu nem lembrava, e ele disse que foi a coisa que mais marcou nas minhas mentorias com ele. Ele estava doente em casa e também baixo astral, com a empresa num risco enorme, angustiado, com medo de quebrar a empresa. E eu fui fazer uma visita, porque ele tinha feito uma cirurgia. E quando eu cheguei lá, ele estava muito ruim. E eu disse... Aí a gente começou a conversar também sobre a história da empresa. E eu perguntei isso: qual é o teu maior medo? Qual é o teu problema para tomar uma decisão com a tua empresa? Ele disse: eu tenho medo de quebrar. Eu disse: pô, então quebra, fecha logo. E já começa a pensar numa alternativa. Henry Ford quebrou 7 vezes, 7, até conseguir dar certo. Então, assim, as pessoas que tiveram sucesso, as pessoas que acertaram, com certeza erraram muito antes até conseguir acertar. Leiam biografia, ajuda pra caramba, porque você começa a ver que não é só você que erra, que não é só você que é demitido, que não é só você que falha. As pessoas que deram muito certo também erraram muito antes. O dono do McDonald's, né? O cara que conseguiu fazer com que o McDonald's virasse o McDonald's, ele era um vendedor, aspas, fracassado até acho que os 52 anos de idade. Então, assim, e depois que ele despontou. O cara da KFC também foi muito mais velho. O Walt Disney... Gente, o Walt Disney quebrou a empresa, o Walt Disney não conseguia, foi roubado o primeiro desenho dele. Foi uma série tão grande de fracassos, um atrás do outro, e ele continuando, tentando até conseguir chegar onde chegou, no império que chegou. Então, bom, enfim, tem inúmeros exemplos aí para que vocês possam se orientar. Fica fácil, vocês olhem aí na internet e vocês vão ver que tem muitas biografias bacanas que poderão ajudar. Então, a ideia é essa: que você entenda que o teu fracasso, tua demissão, a tua quebra, o que seja que você esteja passando nesse momento, vai servir para você como aprendizado. E nesse momento a gente tem que se afastar para reorganizar a tua vida com uma vantagem. Qual é a vantagem? A que você aprendeu nesse momento. A vantagem dessa tua vivência, o que isso te agregou de conhecimento, de experiência, para que você já não cometa mais esse mesmo erro na próxima tentativa. Você pode cometer outro, mas esse mesmo você não vai cometer, porque você já vai se prevenir. Para poder a gente entender, isso tudo mexe muito com a nossa psique, né? Então, assim, demissão, ela vem... o conceito de demissão diz o quê? Que é desistir, abandonar, é deixar de lado, né? E no conceito
do trabalho é você ser destituído daquele cargo que você ocupava. E trabalho, ele vem de uma origem de uma palavra chamada tripalium, que significa 3 paus, que era uma ferramenta usada para tortura na época da escravatura ainda, né, muito antiga. Quando a gente pensa em trabalho, a gente automaticamente, em vez de pensar numa coisa prazerosa, a gente pensa numa coisa torturante, numa coisa fadigante, numa coisa cansativa. A gente não pensa assim, legal, massa, cara, eu vou trabalhar hoje. Não, você não diz isso, né? Então, é complicado, porque a gente não consegue enxergar que o trabalho pode ser bacana, a pessoa pode ser feliz trabalhando, né? E é difícil, às vezes, você, quando vê uma pessoa feliz trabalhando, você acha que ela está mentindo, é meio louca, ou então ela é doida da cabeça, né? Mas, na verdade, não é. É porque ela conseguiu encontrar o equilíbrio entre trabalhar, fazendo aquilo que ela gosta e ser remunerada por aquilo. Cara, um sonho de qualquer um. Então, eu queria que você entendesse primeiro esse conceito. Porque, entendendo esse conceito, a gente vai entender que muitas vezes a gente está no trabalho fazendo de conta, a gente até sabe que a gente não está bem no trabalho, que a gente não está fazendo lá essas coisas. A gente está ali, estou levando, como diz o outro. E nesse levando, eu fico fazendo de conta que o trabalho está dando, eu vou recebendo salário, fazendo trabalho mais ou menos, eu nunca caminho para frente, e aquilo ali vai levando. E na hora que chega um corte, ou chega uma demissão, ou alguma coisa assim, que eu sou um dos demitidos, eu acabo me desesperando, mas se eu for entender mesmo, na verdade, eu deveria ter pedido demissão muito tempo atrás, por exemplo. Não pedi por quê? Normalmente isso não acontece por quê? Por vários motivos. Porque você precisa do dinheiro e você não quer se arriscar, tem medo do risco, porque você tem medo de mudanças, porque você está numa zona de conforto e aí tá tranquilo, é melhor não mexer no que está quieto, o time que está ganhando não se mexe. Ou a pior de todas, você fica ali esperando que a empresa te demita. E aí, às vezes, que aí é o pior de tudo, você ainda faz por onde a empresa te demitir. Aí você começa a cometer erros propositais para ver se a empresa te demite. Que aí esse é o pior de todos. Nunca faça isso, porque você se arruína profissionalmente. Você quebra uma relação com a empresa, que poderia ser uma parceira tua no futuro, fecha as portas, e ainda cria uma péssima imagem sua profissional, tanto para o mercado como para seus colegas de trabalho. Então, essa é a pior saída. Então, a gente precisa começar a entender que a demissão, dependendo da situação, ela não pode ser vista como ruim. Porque, às vezes, fizeram pra gente, empurrar a gente do precipício, porque a gente não teve coragem de pedir para pular do precipício. Porque, na verdade, naquele momento, a gente, inclusive, também não estava feliz. Estava acomodado. Eu sei que o que eu estou dizendo é ruim da gente ouvir. Mas eu estou aqui no meio do desespero, em dia eu fico dizendo um negócio desse, porque eu quero que você ache uma saída dentro desse precipício aí que você pulou. Por isso que eu estou te dizendo isso. A gente foi educado para um mundo que não existe mais. Quando a gente foi educado anos atrás, a gente foi educado para um mundo que era assim. Cara, tu estuda, depois tu faz vestibular, se forma em alguma coisa, ou então tu não faz vestibular, mas tu se forma em alguma coisa. Daí tu arranja uma namorada, casa, constitui família, arranja um emprego, trabalha, antes de constituir família, né? Na verdade, arranja um emprego, casa, constitui família, trabalha a vida toda e vai dar tudo certinho. Não rola mais, não rola. O mundo não se organiza mais desse jeito. Então, a gente foi educado desse jeito. Nossos pais nos educaram assim, porque os avós educaram assim. Enfim, mas o mundo mudou. E esse negocinho, esse storytelling aí, essa linha que a gente deram pra gente seguir, não rola. Não rola. E aí a gente tem que se reorganizar. Cara, e é horrível. Por quê? Porque como a gente aprendeu, a gente tem que rebobinar a fita, desaprender umas coisas para se reaprender novamente. É igual como quando você vai construir uma casa. Meu pai é engenheiro e ele dizia muito um ditado pra gente que ele dizia assim, reformar é pior do que construir do zero. Então, olha, imagina, tu se reorganizar é pior do que tu começar bacaninha, redondinho, né? HD zerado. É mais complicado. Então, o que eu quero que vocês pensem agora? Que vocês comecem a entender que para esse mundo que aí está posto, nesse cenário que aí se coloca, a gente precisa começar a entender possibilidades de trabalho diferente dessa relação tradicional que a gente foi treinado para entender esse formato de emprego tradicional.
Haja vista que precisou uma pandemia chegar para que a legislação trabalhista começasse a rever os conceitos da legislação trabalhista para dar possibilidades de acordos diferentes, para poder não quebrar as empresas. E esses acordos, a possibilidade de home office, empresas como a Renner, por exemplo, acho que é a Renner, não tenho bem certeza, mas tenho quase certeza que é. Começou a fazer vendas online e agora decidiu, já conclamou aí a 4 cantos, que não irá mais ter venda, ter lojas físicas, só vai trabalhar no online. Precisou de uma pandemia para que a educação, que estava na mão indecisão, vamos para online ou ficamos no físico? Vamos para online ou ficamos no físico? Com a pandemia não teve jeito, vamos para online, acabou-se e pronto. Com a pandemia, eu vou dar o exemplo do Arid Sá, porque é o colégio que meu filho estuda, ele chegou ontem morto de feliz. Uma educação está mudando mesmo. Uma youtuber que ela faz história, vai se formar em história, apaixonada por história, foi contratada pelo Arid Sá para falar para ele sobre história e o Enem. Uma youtuber. Então, quando se imaginaria um colégio tradicional dar um passo desse? Se arriscar dessa forma? Precisou de uma situação caótica para que as coisas mudassem. Então, o caos é ruim, é verdade, o caos é ruim. Mas, gente, olha, às vezes o caos ele existe antes de você começar a caminhar de uma forma diferente, antes de mudanças importantes ocorrerem. E esse caos que eu estou falando de uma forma geral, do mundo atual, que é onde nós estamos inseridos, a gente tem que entender que a gente vai ter que se mudar. A gente vai ter que se reorganizar, ou seja, fazer aquela reforma na nossa construção, que não é fácil, para a gente se adaptar a esse mundo que está aí por vir, que a gente não sabe nem como ele vai vir. Indira, isso é muito complicado. Eu não estou dizendo que é fácil, mas o que eu estou dizendo é que tem saída. O que eu estou dizendo para você é que tem saída. Você só precisa saber onde está. Eu li hoje que, eu só não sei qual foi a cidade dos Estados Unidos, mas que eles abriram agora cinema drive-in. Antigamente, eu era criança quando eu fui num drive-in. Acho que se eu falar isso, os jovens sabem nem o que é que eu estou falando. Mas o que aconteceu? Pela situação atual, para não ter um problema com os cinemas vão quebrar, eles estão achando alternativas. Não é verdade? Então, assim, as empresas estão se reorganizando, achando saídas, achando possibilidades, meio ao caos. Do mesmo jeito que as empresas aí estão vendo essas possibilidades, a gente como pessoa também vai ter que se encontrar. A gente também vai ter que se reorganizar. A gente não sabe como vai ser esse cenário aí. Então, como é que eu vou funcionar? Como é que eu vou me trabalhar para eu me reinserir no mercado de trabalho e conseguir me sustentar e sustentar minha família e de repente até ganhar mais? Será que eu vou precisar mesmo ser empregado com a carteira assinada, todas essas coisas que a gente foi moldado a acreditar? Será que eu não vou ganhar mais se eu for um terceirizado, se eu for um MEI prestando serviços? Ou se eu começar meu próprio negócio pequenininho? Enfim, é isso que eu quero, se abra a possibilidade, sem restrições. Tendo dito tudo isso, feito essa chacoalhada aí, alguns vão dizer assim, tá, Indira, tudo bem, mas eu fui demitido porque a empresa quebrou, por uma questão situacional, e agora, tu tá dizendo que tu vai me ensinar o próximo passo. E aí, o que eu faço? Bom, primeira coisa que eu digo para você é, aceite a demissão. Aceite, abrace aí essa demissão, em vez de ficar por quê? Por que eu fui demitido? Por que eu? Por que a minha empresa está nessa situação? Por que a minha empresa que está quebrando na do fulano? Esqueça, aceite a situação, porque quando a gente aceita, a gente já parte para o segundo passo. Aceitei, e agora? Vou para onde? Aí normalmente a gente se divide em 2 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, aquela que vai ficar se reclamando, virando vítima da situação, com raiva do mundo, do Covid, arranjando um culpado e se reclamando. Essa eu não sugiro, essa opção, essa alternativa. Você não vai sair para lugar nenhum, vai emburacar aí, de repente até ter um problema psicológico. A segunda saída. Na primeira opção, você ficou triste, continuou triste, vai permanecer triste e enlouquecido. Na segunda, você vai ficar triste, vai viver esse teu momento triste, mas vai começar a se reorganizar e procurar uma saída. Entendeu? Tá bom, tem um problema, tá legal. E agora, vamos para onde? Pronto. Primeiro
Primeiro passo que a gente tem que fazer. Então, a gente vai pensar criativamente. Mentira, eu não sou criativa, eu não sou artista. Todos nós somos criativos. Se a gente pegar, vou pegar a definição de criatividade do Murilo Gun. Criatividade é a capacidade de resolver problemas de formas diferentes. Então, todos nós temos essa capacidade desde pequenininho. Então, a gente sempre arranja um jeito de resolver um problema de matemática, um problema de português, um problema em casa, uma coisa que rasgou, enfim. Qualquer coisa que você vai tentar achar uma solução, isso é uma capacidade de resolver problema e isso é ser criativo. Então, eu quero que você comece a pensar em formas de resolver esse teu problema que foi a sua situação da demissão. Vou só repetir a frase do nosso lá, Darwin. Lembrando, com a minha inclusão de uma coisinha a mais. Aquele que vai sobreviver não é o mais forte, nem o melhor. É o que melhor se adapta e mais rápido se adapta. Então a gente tem que correr para essa mudança. Porque o mundo está mudando e se a gente não se adequar dessa forma, a gente vai realmente ficar ultrapassado e aí realmente não tem jeito. Eu não posso te ajudar. Vou aproveitar para contar uma historinha para vocês. Vou tentar resumir. Quem quiser saber mais pode procurar no Google que vocês vão ver mais detalhes. Dizem, é tipo uma coisa lendária, né? Assim, não tem confirmações. Eram boatos e que virou uma história de lenda que a gente usa muito na administração. Tinha um cidadão que era porteiro de um pequeno prostíbulo numa pequena cidade da Itália. E ele era muito valorizado, o pessoal gostava dele e tudo, mas começou a cidade a ter um pouco mais de movimento e aí a concorrência chegou, abriram outros concorrentes no prostíbulo e o dono da empresa pediu para que fizeram uma reunião para ver o que poderia melhorar. E uma das alternativas foi anotar todos os fregueses, né, os frequentadores da noite. E pediram para o porteiro lá anotar o nome de todo mundo que entrava por noite. E ele, morto de triste, disse assim: eu queria atender o pedido de vocês, essa instrução nova, mas eu não vou conseguir atender porque eu não sei ler nem escrever. E, infelizmente, morto de dó, o dono da empresa teve que demiti-lo, mas não podia ficar com ele porque precisava de uma pessoa que soubesse ler e escrever. Mas, como ele era um ótimo funcionário, ele deu uma rescisão, deu um bom dinheiro para ele, pelos anos trabalhados, para que ele pudesse se organizar e depois se achar, de repente achar um emprego, conseguir se sustentar. E ele saiu, né, triste, claro, demitido, como a gente está colocando aqui a situação, e foi tentar trabalhar, tentar algum emprego. Não conseguiu. E aí ele começou a fazer o que eu estou pedindo para vocês fazerem. Ele começou a pensar como é que ele poderia ganhar algum dinheiro, já que ele não tinha conseguido um emprego, novamente. E ele lembrou que no prostíbulo era ele que consertava as mesas e cadeiras que tinham problemas. Ele era bom nisso, ele conseguia consertar. Aí ele disse: vou de repente oferecer meus serviços por aí. Mas para fazer isso, ele não tinha ferramenta. E a loja de ferramenta ficava algumas horas da cidade dele. Aí ele se organizou, pegou um dinheirinho, organizou o que ele ia precisar e fez essa viagem e trouxe as ferramentas. Saiu oferecendo os serviços dele ali por perto, na vizinhança. Não tinha ainda tido nenhum pedido de serviço, mas um vizinho veio no dia seguinte, bateu lá na porta dele e pediu emprestado um martelo, porque tinha sabido que ele tinha viajado para comprar tal das ferramentas, para oferecer o tal do serviço, e foi lá pedir emprestado um martelo, porque ele não tinha. Aí ele, tudo bem, emprestou o martelo. No outro dia, quando o vizinho bateu na porta para devolver o martelo, ele fez uma proposta. Eu vim para devolver o seu martelo, mas na verdade eu queria lhe pagar pelo martelo. Eu lhe dou tanto pelo martelo. Aí ele fez daquela cara assim, tipo assim, não queria vender, porque eu vou precisar para o meu trabalho que eu estou divulgando, não sei se compensa. O vizinho, vendo essa cara dele de dúvida, ofereceu o valor que seria para ele fazer a viagem e mais o adicional do valor que ele estava propondo no martelo. Aí ele, tá bom, assim eu vou lá, eu estou desempregado mesmo, eu vou lá, compro o martelo e volto. Ok. E assim ele fez. Foi lá, comprou o martelo e voltou. Quando ele voltou, outra pessoa soube que ele tinha ido, tinha vendido o martelo pro tal do fulano, queria uma outra ferramenta, fez a mesma proposta para ele. Aí ele disse: rapaz, tá bom, eu não tô fazendo mesmo, vou ganhar esse dinheirinho, não dá muito, não é muito, mas já vai me ajudar a me alimentar, algum sustento. Quando ele foi comprar para esse outro cara, aí ele disse assim:
será que se eu comprar um pouco mais, se eu tenho um certo dinheiro, vou investir um dinheiro, eu de repente consigo vender lá? Aí, pela experiência dele, ele comprou algumas ferramentas que ele sabe que normalmente as pessoas precisam, investiu uma parte do dinheiro dele, deixando só um pouquinho para se sustentar. Aí entra aí o quê? O risco. Entra o quê? O conhecimento dele, de vivência, de usar ferramentas, comprar ferramentas que fossem boas, que ele pudesse vender. E ele chegou na cidade, quando ele chegou na cidade, vendeu as ferramentas e acabou que não foi mais procurar emprego, nem foi mais oferecer serviço de consertar banco, cadeira e tudo mais. E passou a ser um vendedor de ferramentas. Começou a ser tão procurado que outras pessoas de outras cidades vinham atrás dele, mais próximo, para poder fazer isso. E depois passou as lojas, as fábricas de ferramentas a procurarem por ele, para deixar ferramentas com ele, para que ele pudesse vender. E ele acabou virando um grande um empresário de vendas, um grande lojista. E como ele tinha sacadas bacanas, pensava fora da caixinha, ele lembrou que conhecia um amigo ferreiro, que de repente, se ele falasse com esse amigo ferreiro, ele podia combinar as formas de fazer ferramenta e aí ele tira um lucro maior. E assim ele montou uma pequena fabriqueta, que virou uma fábrica grande, que depois virou um grande império. E com tudo isso que ele construiu, ele quis ajudar a cidade dele. E decidiu fazer uma escola para ajudar pessoas, as crianças, para que não acontecesse com as crianças o que aconteceu com ele. Porque mesmo com tudo isso, ele ainda continuava sem ler e escrever. E aí, no dia da inauguração da escola, o prefeito, muito agradecido, toda a comunidade ali reunida, pediu para que ele assinasse o livro da escola de inauguração. E ele disse ao prefeito que não poderia assinar, porque ele não sabia escrever. E o prefeito tomou um susto, olhou para ele e disse: meu Deus, se o senhor chegou até aqui sem saber ler e escrever, o que o senhor não faria sabendo ler e escrever? E ele, como era muito brincalhão, disse: isso eu sei lhe responder. Com certeza eu estaria sendo porteiro do prostíbulo. Ou seja, precisou o caos na vida dele para que ele construísse o império. Esta pessoa é nada menos que o fundador da Tramontina, Valentim Tramontina. Então essa história eu estou contando para vocês porque é uma história que se repete como lenda. Eu não sei até onde é verídico, mas enfim. Mas mesmo que não seja tudo verídico, o cerne da história, né, é o que vale, né, o conceito, que é o que eu quero mostrar para vocês. Precisou que ele era só um porteiro, precisou ele ser demitido, chegar no fundo do poço, se bagunçar, não conseguir emprego, não conseguir serviço, mas achar uma alternativa e dessa alternativa chegar onde chegou. Então, é isso que eu preciso que vocês comecem a entender um pouquinho, se afastem desse problema para enxergar as possibilidades na vida de vocês. Indira, o que é que você quer com essa história para mim? Eu quero que você pegue como exemplo, cada vez, inclusive, que você ficar meio assim, baqueado, porque acontece, você lembra do cara da Tramontina, eu quero que você pegue isso como exemplo e pense de forma criativa. O que você gosta de fazer? O que você faz bem feito? Comece a pensar nessas coisas, igual como ele fez. Comece a se permitir se reorganizar. E aí a gente agora vai te ensinar algumas dicas que vão te ajudar nessa reorganização. Assim eu espero. Primeiro de tudo, aceite a demissão não como o fim de tudo, como o fim do filme, mas como o fechamento de um ciclo e a possibilidade de abertura de um novo ciclo, que com certeza será para melhor, porque você teve um aprendizado com esse momento e vai construir um novo ciclo com esse aprendizado para um momento melhor, tá? Primeira dica. Segunda dica, né? Eu estou resumindo do que a gente falou tudo, só para vocês entenderem as dicas. Segunda dica, se permita fracassar, se permita errar, se permita tentar e às vezes não dá certo, porque para dar certo a gente tem que tentar. Quando a gente nasce com essa capacidade da gente não ter medo de errar. A gente nasce assim. Como é que você aprendeu a andar? Tenho certeza que você caiu não sei quantas vezes. Você já pensou se você, na primeira vez que você caiu, bebezinho lá, você tivesse decidido que você não ia mais tentar, porque já tinha caído? Com certeza nenhum de nós andaria. Então, para falar, foi do mesmo jeito. Então, para a gente aprender as nossas
nossos primeiros instintos, nossos primeiros aprendizados, todos eles são com essa característica de não ter medo de errar. E a vida vai nos podando de tal forma que a gente passa a ter medo de tudo. E querendo ficar só na zona do conforto, na zona... Não, velho, não, peraí, é melhor eu ficar aqui na minha mesmo. Depois eu erro. Um ditado que a gente escuta com frequência, principalmente quando é criança. Time que se tá ganhando, não se mexe. Rapaz, aí o outro vai passar da gente. Então, a gente tem que se permitir errar. Entender que com o erro eu aprendo, não cometo aquele erro de novo, posso cometer outro, mas aquele outro eu aprendi, tá na minha bagagem, tá? Então, se permita isso. Porque na hora que você se permitir errar, você vai se permitir novas aventuras, novas possibilidades, novos acertos e, de repente, novos sucessos. Aí vai agora a principal atividade. Quero que você pegue uma folha de papel em branco. Não sei qual de vocês sabe o que é um mapa mental. A melhor ferramenta para fazer isso é um mapa mental. O que é um mapa mental? É você pegar uma folha de papel em branco na horizontal, assim, né? E aí você coloca no centro, né? Tipo aí, no seu caso, você coloca você, eu. E aí você sai puxando vários perninhas, como se fosse assim, desorganizado, sem ser reta, não se preocupa com estar bonito, estar perfeito, é para ser bagunçado mesmo. Então você sai puxando essas perninhas e vai colocando tudo que vai vindo na sua cabeça, porque a gente está misturando mapa mental com tempestade mental. São duas coisas diferentes. Tempestade mental é você se permitir que tudo que vem na tua cabeça, como se fosse uma tempestade, uma chuva grande, aquilo que vem, você sai escrevendo. Então eu quero que você faça uma tempestade mental, que você pode fazer no desenho de um mapa mental ou não. Não, Indira, eu não quero fazer não, eu quero fazer só listando. Só não pode fazer tipo redação, mas você vai botando os pontos, né? Então você vai colocar aí tudo que você gosta de fazer e que você faz bem feito, que você sabe fazer, né? Por exemplo, eu gostaria de tocar violão, mas eu não sei tocar violão, não tenho paciência, né? Então, assim, não adianta eu botar, gosto de tocar violão, porque eu não gosto, porque eu não sei tocar, não aprendi. Eu gostaria, mas não sei, então não rola. Então eu tenho que gostar e tenho que saber fazer. Então, coloca tudo, mesmo que sejam... Ah, Indira, mas isso aqui eu nem dá dinheiro, não tem problema. Coloca lá. Eu não estou pedindo para você colocar o que dá dinheiro. Eu estou pedindo para você colocar o que você gosta de fazer. Depois é que você vai pensar como é que você vai ganhar dinheiro com aquelas possibilidades que a gente vai explicar aqui como é que você vai fazer. Mas primeiro pega um papel e coloca lá tudo que vem à cabeça. Que você não faz isso com ninguém, tá? Porque às vezes quando a gente faz com outra pessoa vem e se mete e atrapalha o nosso pensamento. Você tem que fazer isso sozinho. Sei lá, se tranca aí no banheiro, vai pra varanda, sobe no telhado, fica em algum canto sozinho e faz isso só você com você mesmo. Tudo que você gosta e tudo que você sabe fazer bem. Tá, aí coloca lá no papel. É importante deixar claro que não tem restrição. Você coloca tudo. Indira, mesmo um absurdo. Indira, eu gosto muito de comer. Posso botar? Pode, bote lá. Enfim, bota tudo, não tem restrição. Isso feito, você vai organizar essas ideias que você colocou de forma desorganizada, como uma chuva. Você vai organizar colocando aquelas que se relacionam, aquelas que de repente você tem um diferencial, você se destaca frente às demais pessoas, aquela que você gostaria muito de fazer, que você vê que de repente daquilo ali te daria muito prazer. E aí, em cima daquilo, você vai começar a pensar, de todas aquelas que você organizou, você vai pensar de forma a escalonar daquela que pode te dar mais retorno para aquela que você acha menos possível. Por exemplo, digamos que você colocou aí, eu gosto muito de ir para a igreja, assistir a missa. Provavelmente isso vai ficar por último, porque ir para a igreja assistir a missa, dificilmente isso vai conseguir te dar algum dinheiro. Pelo menos assim, no primeiro momento não me vem nada à cabeça. Então você vai colocar daquela que você imagina que pode, de repente, te dar dinheiro mais facilmente. Não vai, lembra, que vai te dar dinheiro facilmente, mas você já tinha listado que é aquilo que você gosta. Não é porque você não pode pensar em listar as coisas pelo dinheiro. Você tem que pensar em listar as coisas pelo que você gosta de fazer e sabe fazer. Depois disso, você organiza por áreas. Organizado por áreas, você vai listar daquela que te possibilita, que você acha que te dá a maior possibilidade de você ganhar um dinheiro logo, para aquela que você menos vê possibilidade. Você vai colocar em ordem. E aí depois de colocar em ordem, você vai decidir em qual delas você vai tentar. Qual delas você acha que você
De repente, Indira, tu quer que a gente corra risco? Eu vou tentar a mais arriscada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você correr risco, mas correr um risco calculado, porque de qualquer maneira você vai ter que se sustentar. Então, a última etapa é fazer o quê? É ir para a prática. Então, a gente vai praticar o quê? A gente chama de tentativa e erro. E ajuste, correção e melhora. Então, você vai escolher aquela que te dá uma possibilidade de testar, mas também você não vai se arriscar tanto, você vai fazer um médio risco, um risco calculado, você vai tentar aquilo, aí, não, aqui não deu certo desse jeito, talvez se eu fizer assim, melhora. E você vai ajustando até você encontrar o teu ponto de equilíbrio, como foi lá o homenzinho da Tramontina. Ele comprou primeiro um martelo, depois outra ferramenta, depois pegou uma parte do dinheiro e investiu em algumas determinadas ferramentas. Foi indo devagarzinho, ele não pegou logo, vendeu a casa, pegou todo o dinheiro da casa e comprou em ferramenta, ele não fez isso. Então é isso que eu estou dizendo, se arrisca, mas se arrisca de forma calculada e faz uma tentativa e erro no sentido, o que eu quero dizer com tentativa e erro? Porque tudo que a gente vai fazer na vida, a gente sempre pode melhorar. Então você vai tentar, não, se eu fizer isso assim, melhora. Se eu fizer isso assado, melhora. E aí você vai ajustando até chegar no ponto certo que nunca vai acontecer. Ele vai acontecer um ponto ótimo, mas sempre poderá ser melhorado. Por quê? Porque nós estamos em permanente mudança. O mundo está mudando e continuará mudando e a gente vai ter que também estar nessa continuidade de mudança. Então, gente, é isso. Eu espero que a gente tenha ajudado para vocês hoje. Eu sei que é um tema muito doído. Eu não estou dizendo para vocês que você não pode sofrer com o momento, que você não pode viver o teu luto, que você não pode ficar triste, mas o que eu estou dizendo é que você faça isso com um tempo e retome as rédeas da sua vida para sair logo disso, né? Então, para fazer essa adaptação de mudança e entender que não é o fim de tudo, é só um fim de um ciclo e o início de outro, tá? Então, eu queria deixar aqui essa mensagem de uma forma positiva, porque eu quero que você acredite em você, acredite na sua capacidade e acredite que você vai poder dar a volta por cima. Vou deixar para vocês, como sempre, dicas de livros e dicas de filme. Vou pegar minha pesca aqui, porque não decoro, são nomes complicados alguns e não vou lembrar de todos. Os filmes, nós vamos para um que eu já indiquei aqui outras vezes, chama A Creche do Papai. É a história de um cara que foi demitido e teve que se reorganizar. Super parecido com o que a gente está falando agora. Bem sessão da tarde, bem legal, com o Ed Murphy. Vale a pena demais. Outro é Joy, O Nome do Sucesso. É uma história de uma pessoa que deu muito errado, mas que ela conseguiu construir um império depois de muita tentativa e erro. E a outra, por último, é O Diabo Veste Prada, um filme bastante conhecido, que fala sobre a decisão de uma carreira, né? Uma menina que entra numa empresa, ela entra por um acaso numa empresa que não combina com ela, com os princípios dela, ela acaba se adequando e se tornando uma referência na empresa e depois ela vai ter que tomar uma decisão, se ela vai continuar naquela empresa ganhando bem, mas não fazendo de fato aquilo que ela gosta, ou se ela vai abrir mão daquilo e correr atrás do que ela de fato gosta, né? Então, esses são meus filmes para ajudar vocês aí. E os livros? Os livros vamos ter 4 livros. Me Dê Seu Crachá, Eu Te Acompanho Até a Porta. É bem legal. É uma história sobre uma pessoa que ela foi demitida, aí ela passa por todo esse momento de caos e tudo, até o momento que ela consegue arranjar um novo emprego, e aí ela acaba depois pedindo demissão do emprego. Então, a história dela é tipo assim, de demitida a pedir demissão. Então, é mais ou menos isso para vocês entenderem. E termina com ela super deu certo. Então, a demissão, na verdade, ajudou a carreira dela. A outra é Vida Sem Crachá, também é uma história super legal. Outro é O Poder do Fracasso. Esse aqui é um livro bem bacana que fala sobre os fracassos, a importância do fracasso para o aprendizado. Muito difícil da gente ver livros sobre fracasso, a gente vê muito livro sobre sucesso, sobre fracasso muito pouco. Então esse é um livro que eu indico principalmente para aquelas pessoas que são muito perfeccionistas, se cobram pra caramba, para elas entenderem que na verdade o fracasso, se você tomar de forma correta como aprendizado, ele te ajuda, porque você não vai ter acerto sem correr o risco do fracasso e aprender com esse fracasso. E o outro é Fui Demitido e Agora. Exatamente o tema da nossa conversa aqui de hoje. Bem legal. Ele faz um paralelo se é tranquilidade ou estresse.
e super vale a pena. Então fica aí a dica, espero que a gente tenha ajudado e até a próxima.